Amém? Amém. Deus abençoe a todos nós. Vamos estar abrindo a Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Quase que eu falo janeiro, fevereiro, não. É Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, Deuteronômio. Esperar os irmãos acabarem de abrir. O título da pregação é... Eu gosto de dar título na pregação. Vocês costumam dar título na pregação? Eu gosto da... Gostamos. Porque na escola a gente aprende, né? Como que é? Redação descritiva, redação narrativa e a mais difícil, a dissertativa, né? E a pregação, ela é como uma redação dissertativa, onde tem um tema, onde tem um título. Até para dar e nas redações são cobrados, né? Início, meio e fim. Eu tento fazer isso na pregação. O título da pregação é Ame o Próximo. E eu fico feliz porque, né, esse ajuntamento aqui, né, de origem caio-fabiana, sim ou não? Né? E, poxa, para mim, uma das pessoas que falam sobre amor ao próximo, que isso é difícil, por exemplo, eu tenho quanto tempo na igreja? Isso é até importante para a pregação. Eu tenho, bota aí, 44 anos de igreja. Eu posso contar nos dedos de uma única mão quantas vezes eu vi pregação sobre amor ao próximo. Outra questão para corroborar. Eu tenho minha bibliotecazinha bem pequenininha particular. Aí vou eu querer comprar livros sobre amor ao próximo. Me ajuda aí a achar. Me ajuda a encontrar. Você acha muito pouco, né? Outros temas, aí já tem aquela batida, prosperidade financeira e outras coisas mais. Você encontra muito. Mas sobre amor ao próximo, tanto não é pregado, como não se encontra livros. Mas quando o Caio Fábio ele fala sobre amor ao próximo, poxa, é fascinante. É surpreendente, porque não há quem não saia de um culto, de uma reunião para Deus impactado quando nós falamos sobre o maior de todos os mandamentos. Então a gente vai estar discorrendo. E a gente vai começar no Antigo Testamento, no livro escrito pela Lei de Moisés, na Lei de Moisés, ou conhecido também como Torá, né? Nivlim, Ketuvim, Devarim, né? Viajei agora. Em hebraico. Levítico. E diz assim no Levítico, capítulo 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas aí começa a saga do amor ao próximo, né? Muito pouco falada, muito menos ainda vivida, essa é uma queixa minha. Mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quem diz isso, né? Eu sou o Senhor. Né? Então vamos lá, para começar a pregação. O que eu tenho aprendido dos meus pais? O que eu tenho aprendido no convívio com os meus amigos? Já começa com uma pergunta. O que eu tenho aprendido na escola, no ambiente de trabalho? O que a cultura do mundo, ela vem, me traz e me ensina, né? Desde pequenininho, pais passando para outros, né? Foi na roça, perdeu a carroça, farinha é pouco, né? Pirão primeiro, cada um por si. Não, mas Deus é por todos, né? Cada um por si. Então a gente vem aprendendo algo com a nossa infância, a nossa adolescência, como diz Caio Fábio, cosmos, o mundo. Mas de repente, a gente se depara com a palavra de Deus. E é muito interessante, estava hoje no trabalho e falando ali com o motorista sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos da Bíblia, falando sobre as paixões humanas, que pode se dividir em boas e más, né? Qualidades e defeitos,
virtudes e vícios, e falando, a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Jesus Cristo, ele vem acertando, alinhando, corrigindo nossa vida. E a resposta dele para pegar esse tema do cosmos, né, da cultura, você não, mas isso daí é instinto humano, isso daí é do caráter humano, isso daí é da índole humana. E quando nós abrimos a Bíblia, aí vem a luz, vem o conhecimento, vem uma revelação. Nós abrimos a Bíblia e a luz da palavra de Deus mostra toda a nossa corrupção, toda a nossa miséria, toda a nossa falibilidade, toda a nossa pequenez, toda a nossa imundícia, e começa a corrigir a nossa vida. Olha, você não pode se vingar. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Mas muito pelo contrário, ao invés de você dar esse sentimento, um instinto, aquilo que você aprendeu com teu pai e tua mãe, aquilo que os teus amigos te ensinaram, aquilo que você aprendeu por osmose, tu tem que fazer diferente. E a Bíblia, esse livro de repetição, né? Esse livro que começou com os judeus, e os judeus dizem de si mesmo a respeito da Bíblia, que a Bíblia é um livro de repetição que tem que ser batido. Nesse sentido, Martim Lutero, aquele de 1517 da Reforma Protestante, ele disse que a gente tem que ler a Bíblia todo dia. Eu começo a trabalhar com as pessoas. Sabe, Borges, por que Martim Lutero, ele disse que a gente tem que ler a Bíblia todo dia? Porque a gente esquece. A gente tem que ler a Bíblia todo dia, porque a gente vai, até ela fazer parte de você, até ela fazer parte da tua reação, até ela fazer parte dos teus instintos, até ela fazer parte dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador. Olha que nome maneiro, Jesus Cristo, né? Toda vez que eu falar de Cristo, já vou voltar nesse assunto, a gente tem que lembrar de algum ensinamento dele. Eu tento ler, já vou voltar para a pregação, a Bíblia, mas eu estou falando nessa parte da repetição, porque a Bíblia, ela é a luz do mundo e o tema principal é amor ao próximo. Toda vez que a gente lê a Bíblia, ela vai corrigindo, agora eu me perdi, ela vai corrigindo e acertando a nossa vida. Depois, se eu lembrar, eu volto. Presta atenção, a gente nasce e a gente tem uns planos de nascer, pelo menos os nossos pais planejam pra gente nascer, e a gente começa na vida de infância, adolescência a estudar, tem um namoro, a gente faz uma faculdade ou não, arruma um emprego, casa, tem filhos, começa a conquistar bens, mas se dá satisfeito por aquilo que a gente conquistou, pela família bonita que a gente teve, e a gente fica satisfeito com isso. Quando nós pregamos sobre o amor ao próximo, a gente não pode falar de amor próximo de mim para comigo, de eu para eu mesmo, sempre tem que ter o outro. Então, quando a gente prega sobre amor ao próximo, a gente tem que fazer o quê? Absorver esse ensinamento, e na nossa vida lá fora a gente tem que incluir o outro em nossos planos. Mais uma vez, uma pergunta para reflexão: onde nos meus planos, na minha vida, eu tenho incluído o próximo a ponto de que eu venha valer o ensinamento de Jesus, de Deus, de Cristo, que diz que eu tenho que amar ao meu próximo? Onde que eu tenho incluído o próximo nos meus planos? Na minha vida, no dia a dia, o que eu tenho feito por alguém? O que eu tenho feito pelo outro? Então vamos lá. Estava conversando com a patroa, Juliana, né? Para poder ficar bem na fita, a mulher mais bonita dessa culto no lar da reunião. Então vamos lá. Ela estava
fazendo unha, se não me engano era isso, com a manicure. E a manicure, ela, de uma outra religião, ela volta indignada porque o sacerdote daquela religião puxou um fiel para falar o que era amor ao próximo. E esse fiel, ele disse assim, amor ao próximo é fácil. Amor ao próximo é amar a minha família. E ela indignada, assim, revoltada. E depois eu conversando com outras pessoas, eu costumo até no meu trabalho, em algumas situações, sempre puxar questionamentos para poder entrar com a palavra. Eu puxo situações para falar da palavra. Vem pessoas se queixando de sua vida, a gente usa essa técnica de escutar e a gente entra com não só o nome de Jesus Cristo, mas falou em Jesus Cristo, tem que lembrar de algum ensinamento. E o melhor ensinamento é amor ao próximo. E isso me lembra quando essa manicure da minha esposa, ela se queixou sobre a forma errada de um fiel dizer que amar ao próximo é amar sua família. Me lembra da parábola do bom samaritano, né? Bom samaritano, mas é uma palavra de amor. E como que começa essa parábola do bom samaritano? Como que é a origem? Diz a Bíblia em Lucas 10, quem quiser abrir e acompanhar, se não me engano aqui eu anotei, versículo 25, chega um doutor da lei e faz uma pergunta para Jesus, que também o jovem rico em Mateus, Marcos e Lucas também faz essa pergunta. Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele não responde assim, é só me aceitar como o único e eterno Salvador teu, que você vai herdar a vida eterna. Com o jovem rico, ele chega para o jovem rico e fala assim, jovem rico, você conhece os mandamentos de Deus? Sabe quais? Honra teu pai e tua mãe. Aí começa ali pelo 5º. Depois, não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? Não jogue um contra o outro, não fale mal do teu próximo, né? Não faça mau testemunho, né? Não cobiçarás. O jovem rico, querendo se justificar, ele diz, tenho feito tudo isso desde a minha infância. Aí Jesus Cristo chega para ele e fala, uma coisa ainda te falta, já que você está se justificando, uma coisa ainda te falta. Vende os bens todos que você tem, dá ao teu pobre, dá aos pobres, e você vai conseguir um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Falou em Jesus Cristo, falou seguir Jesus Cristo, tu tem que ter na tua cabeça quais são os ensinamentos de Jesus Cristo. Se eu fizer uma pergunta para todos aqui, não precisa me responder. Vocês conseguem lembrar quais foram os ensinamentos que Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vem falando sobre Cristo, né? Tudo correlacionado ao amor ao próximo. Mas, falando que Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vem falando sobre o jovem rico, em Lucas, vem dizendo também que um doutor da lei, ele chega para Jesus e aí começa lá na frente a parábola do bom samaritano. Ele faz essa pergunta para Jesus, Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus não responde para ele assim, não, você não tem que fazer nada. Jesus não responde para ele assim, você precisa me aceitar como único e eterno Salvador. Mas Jesus faz uma pergunta. A reação de Jesus é uma pergunta. E fala assim, tu não é doutor da lei? Para o jovem rico foi diferente. Ele diz a lei. O jovem rico fala, tenho observado desde a minha infância. Mas para o doutor da lei, ele fala assim, tu não está vendo a lei? Você lê? Como é que você entende? Como é que você interpreta? Aí ele começa a falar sobre o amor. Ele começa a falar sobre o amor na escala vertical e depois ele termina nossa relação com Deus, e depois ele termina numa escala horizontal, nossa relação com os homens. E aí vai chegar na questão da Juliana. Ele vai assim, eu lendo a lei, mestre, bom mestre, né? Eu posso entender que para eu herdar a vida eterna,
eu tenho que amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com todas as forças, vírgula, e o meu próximo como, né, a mim mesmo, né? Na Bíblia está escrito isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso ele está fazendo a remissão a Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então Jesus chega para ele, diz, né, faz essa pergunta, né, se ele conhece o mandamento, ele responde. E ele rebate para Jesus e fala assim, ó, tudo isso, né, Jesus fala para ele assim, então procede assim, já que você falou que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, faz isso e bem viverás. Faz isso e você vai obter a vida eterna. Olha que grande proveito da pregação que é ame o seu próximo ou descruze os seus braços. Faz isso, ame ao Senhor de todo o teu coração, ama o teu próximo como a ti mesmo, que você vai herdar a vida eterna. Aí ele vem querendo se justificar, como também o jovem rico quis se justificar quando Deus falou com ele naquela pergunta de que farei para herdar a vida eterna. Então o doutor da lei ele vem e fala assim, mas Senhor, quem é o meu próximo? Será que Jesus respondeu para ele que seria apenas a nossa família? E Jesus responde para ele assim, olha só, existe um caminho de Jericó para Jerusalém e veio uma pessoa de passagem, ela caiu na mão de salteadores, que espancaram, marretaram, agoniado o bichinho, deixaram ele semi-morto. E ele ficou lá caído pelo caminho. Mas vem um religioso, um sacerdote, um representante, né, do povo para Deus, né? Um elo, um intermediário, e viu, falando sobre amor ao próximo, falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, olhou e passou de longe. E vem um levita, aquele que por sua linhagem genética, né, por sua ancestralidade, ele era aquele que trabalhava na obra de Deus, e também no louvor. Passou de longe. Mas vem aquele cara samaritano que são inimigos de vocês, históricos. Eles são mestiços. Eles são uma confusão, uma bagunça das 10 tribos de Israel, destruída na guerra contra a Assíria, em que o momento a Síria tira as 10 tribos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, um pouco de Levi, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer e José, né? Aí a Síria tira eles do reino do norte de Israel, traz um outro povo, coloca lá, Deus começa a trazer uma tribulação tremenda. O que a gente pode fazer para trazer paz a essa terra? Pega alguns sacerdotes, pega algum do povo, traz de volta. Aí pegou aquele povo e embolou. Eles têm uma Torá diferente, eles têm uma Bíblia diferente, eles acham que adorar a Deus é num lugar diferente, eles não têm a mesma lei, né, que os judeus. Mas esse samaritano, ele faz aquilo que o sacerdote deveria ter feito. Ele faz aquilo que o sacerdote ele fala aos sábados na sinagoga e no templo. Ele faz aquilo que o levita deveria ter feito. Ele faz aquele que vocês consideram mestiços, inimigos, aquele que vocês falam. Qual é o horário de terra? Não sei nem como você começou, relaxa aí. Só ficou preocupado. São 6h52. Não sei como a gente começou, vai. Então, aquele que vocês falam que eles não vão herdar a vida eterna, ele faz diferente daqueles que dizem que tem um lugar do céu e que vão herdar a vida eterna. Ele cuida das feridas, aí começa a gastar dinheiro. Joga azeite, né? Joga óleo. Para de fazer tudo o que ele estava fazendo. Ele estava numa missão, ele estava num local de passagem, mas naquele local de passagem ele
coloca aquela pessoa que foi arrebentada e destruída. Quem era aquela pessoa que foi arrebentada e destruída? Será que não era um irmão? Será que não poderia ser um judeu? Ele cita alguns nomes. Ele cita sacerdote nessa parábola. Jesus Cristo cita levita de um lado. Ele cita um samaritano no outro, mas ele não cita quem é que foi que tomou-lhe uma surra e perdeu os bens. Será que não eram irmãos judeus? Né? E leva para uma hospedaria, passa a noite cuidando dele, depois ele sai de manhã, conversa com o dono da hospedaria e fala assim, eu vou ter que sair, cuida dele. Eu vou deixar aqui tanto de dinheiro, vou deixar aqui 2 dinheiro, mas se o tempo que você ficar cuidando dele não for suficiente, eu vou voltar, tá? Eu te dou minha palavra, eu vou voltar e cuidar dele. Aí Jesus chega para o doutor da lei e fala assim, e aí, quem foi o próximo daquele que estava arrebentado, destruído, necessitando de ajuda, necessitando de socorro? E o doutor da lei fala, foi o samaritano que nos socorreu, né? Ele vem com uma pergunta, certo? Para Jesus e fala assim, quem é o meu próximo? Jesus fala para ele que ele tem que ser o próximo de alguém, que ele tem que fazer alguma coisa para o outro. Então, quando eu falo, voltando mais centralmente para o título da pregação, ame o seu próximo ou descruze os seus braços, o que vocês têm que entender é que amar ao próximo não é amar a sua família. Amar ao próximo, ele vai além. Amar ao próximo, a gente tem que amar a nossa família. A gente tem que amar a nossa parentela. Amar ao próximo, a gente tem que amar os nossos vizinhos. Amar ao próximo, a gente tem que amar os nossos amigos. Amar ao próximo, a gente tem que amar os nossos conhecidos. Amar ao próximo, a gente tem que amar os desconhecidos. Amar ao próximo, nós temos que amar os nossos inimigos. Aí vem aquela pergunta, se Deus chegasse para você hoje, ou enviasse um anjo para você hoje e te perguntasse assim, o que você tem feito da tua vida? O que você tem feito da tua vida relacionado ao maior de todos os mandamentos, que é amar ao próximo? Não precisa me responder, mas é um ponto na pregação para reflexão. A pregação, ela tem que movimentar algo em você. Ela tem que fazer você pensar. Ela tem que mexer lá dentro de você. Igreja, o significado original da palavra igreja, que não vem do hebraico, onde a Bíblia é escrita no Antigo Testamento, nem no grego, onde a Bíblia é escrita no Novo Testamento, ela vem do latim, significa eclésia, chamados para fora. Então, amar ao próximo não é dentro da igreja. Amar o próximo não é dentro da tua família, dentro da tua casa. Amar ao próximo é lá fora, onde você começa a afetar os teus vizinhos, os teus amigos, pessoa que você nunca viu na vida, pessoa que você não pode esperar nada dela em troca. Isso é amar ao próximo. Nesse sentido, o que eu tenho feito da minha vida? O que eu me proponho nessa reunião para Deus? Não é uma simples reunião, é uma reunião para Deus, porque estando dois ou três reunidos no nome dele, o que acontece, Boni? Mariana, ele se faz presente aqui. Deus é espírito. E esse espírito precisa ser invocado. E esse momento que a gente está numa reunião de templos e habitações de Deus, porque se eu fizer uma pergunta para vocês, onde está Deus? Eu espero que vocês não respondam que Deus está no terceiro céu, que Deus está acima das altas nuvens, mas eu espero que vocês me respondam que aquele que me ensinou que eu devo amar o meu próximo e descruzar os braços, que o amor ao próximo não é um momento de reunião de igreja, um momento de família, aquele que habita dentro de você, ele vem a te ensinar que o momento de amar ao próximo não é um momento da boca para fora, mas é um momento de ação. O que eu tenho feito da minha vida com relação a amor ao próximo? Mas com que intensidade? Com que intensidade que eu devo amar ao meu próximo?
né? O Antigo Testamento, ele diz que eu tenho que amar ao meu próximo o tanto quanto uma régua, uma vara de medir, com qual intensidade, profundidade, extensão, largura, comprimento, com quanta força e pressão eu devo amar ao meu próximo. No Antigo Testamento diz que eu devo amar ao meu próximo tanto quanto eu amo a mim mesmo. Só que aí em João, capítulo 13, se não me falha a memória, Jesus Cristo, ele começa a falar assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí ele já começa a mudar. Então, numa primeira vista, numa leitura rápida, você vai entender, fala assim, como é que ele fala que vai dar um novo mandamento? Você já está lá em Levítico 19, 18. Mas aí você, com calma, analisando, digerindo a palavra, você vai entender, ele muda a intensidade. Subiu a régua, né? Hã? Subiu a régua. Subiu a régua, subiu o nível. Ele vem apertar. Aquele que o mundo fala que ele é bonitinho, fofinho, lindinho, ele é só amor, ele aperta, ele te exige, ele te traz uma obrigação. Você tem que amar até o teu inimigo. Você tem que amar o desconhecido. Você tem que amar aquele que não vai te dar nada para você. Aquele que não vai te dar nada em troca. Então, agora, com um novo mandamento trazido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha aí o mandamento dele. Ele diz que o tanto quanto eu tenho que amar o outro, amigo, colega, conhecido, desconhecido, inimigo, colega de trabalho, vizinho, parente, eu tenho que amá-lo quanto? O quanto ele me amou. Então antes o padrão era humano, agora o padrão ele é divino. Esse Deus que é onipresente, embora ele esteja lá no terceiro céu, ele veio tabernacular dentro de você, ele veio morar dentro de você, ele veio fazer da tua vida um tempo. Obrigado. Aí eu te faço essa pergunta. Várias pregações eu faço essa pergunta. Qual é o tamanho? Qual a extensão? Qual a profundidade? Qual a largura? Né? Qual a força com que o amor ao próximo habita dentro de você, ou com qual a força que Deus habita dentro de você? Se eu olho para o Jorge, Pastor Jorge, eu não posso mais ver o Pastor Jorge. Você sabe quem que eu tenho que ver na vida dele? É o Jorge. Perdão, é Jesus. Porque uma vez ele lendo a Bíblia, ele leu assim, lá em Gálatas, se não me engano, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas quem vive em você? Mas Cristo vive em mim. E essa vida que hoje eu vivo na carne, vivo pela fé em Deus que me amou e se entregou por mim. Então, por exemplo, vem a cultura do mundo, que eu falei no início da pregação. Vem os ensinamentos de Deus. Jorge, cultura do mundo. Ele sai de cena e o Jorge que lê essa Bíblia todo dia e vai aprendendo sobre o amor, vai aprendendo sobre a paz, vai aprendendo sobre a fé, vai aprendendo sobre a humildade, mansidão, domínio próprio. Ele vai começar a pegar ensinamentos que ele não aprendeu dos amigos. Ele vai começar a pegar ensinamentos que ele não aprendeu dos colegas no ambiente do trabalho, não aprendeu do pai e da mãe. Ele vai pegar ensinamentos que ele não aprendeu no colégio, na faculdade, mas ensinamentos que foram revelados do alto céu para ele, a ponto de tudo que ele pensar, planejar, desejar, querer executar ou reagir, não venha mais ser ele. Venha ser o quê? Os ensinamentos de Deus habitando dentro da vida dele. Por isso que diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vou fazer vocês pensarem. Tua palavra é o quê? Luz.
Tua palavra é o quê? Lâmpada. Jesus, ele fala o quê? Eu sou a do mundo. Ele fala isso ou não fala? Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Mas ele também chega para o ser humano e fala, vós sois o quê? Luz do mundo. Ou ele não fala? Vós sois sal da terra aí? E aí, quem é a luz do mundo? É a palavra? A luz do mundo é Jesus? Ou a luz do mundo é o ser humano? Quem é a luz do mundo? É a palavra? A luz do mundo é Jesus ou a luz do mundo é o ser humano? Por isso que quando você tem um impacto com Cristo, os ensinamentos de Cristo, você tem que absorver. Por isso que ele mesmo diz que ele vem e tabernacula, ele vem e mora dentro de você. Por isso que ele diz que você tem que morrer para que venha viver. Qual o simbolismo do batismo? É porque os cristãos do passado sempre fizeram, vou repetir, isso tem um significado. O simbolismo do batismo significa morte. Mas é o quê? É uma morte teatral? Não. É uma morte nos teus pensamentos. É uma morte nos teus desejos, das tuas inclinações, da tua propensão natural, da tua aptidão para fazer o mal. É uma morte de tudo que você fazia antes de conhecer ele. Aí de repente o pastor ele vai, te joga na água. E de repente o pastor vai e te levanta e tu nasce um novo homem, um simbolismo. Que assim como Cristo morreu, o apóstolo Paulo fala, nós pelo batismo também devemos morrer. E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Porque assim como antes de Cristo nós não amávamos o nosso próximo, hoje com Cristo nós aprendemos o quê? Que temos que amar o nosso próximo. Presta atenção, se amor ao próximo, ele é um mandamento de Deus, um cristão, ele não pode ser conhecido como uma pessoa má, para acabar a pregação, corrupta, perversa. Você é cristão. Você sabe o que é cristão? Cristão é um pequeno Cristo. Você sabe o que é cristão? Cristão é um imitador de Cristo. Você sabe o que é cristão? É aquele cara que para de pensar por si mesmo, para de querer viver por si mesmo, para de querer desejar por si mesmo, planejar por si mesmo, ter as reações por si mesmo e começa a absorver os mandamentos, ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que apóstolo Paulo e Tiago também falam assim, ó, todos os demais mandamentos que você possa achar em Gênesis, Êxodo, esse como a gente leu, Levítico, Números e Deuteronômio, todos eles decorrem do amor. Porque quem ama, honra o pai e a mãe. Quem ama, não mata, não furta, não adultera, não joga um contra o outro e não cobiça. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida com relação ao amor ao próximo? O que eu tenho feito da minha vida com relação aos ensinamentos de Deus? Eu tenho que ser conhecido como uma pessoa boa. Uma das maiores expressões, ou a expressão mais conhecida do amor ao próximo dentro de nós é a bondade. Se eu aceitei a Cristo como o único eterno Salvador, não da boca para fora, mas eu me disponho a aceitar a Cristo como fez. Como diz o exemplo do bom samaritano, que ele teve que fazer alguma coisa, diferente do sacerdote, diferente do levita, o amor ao próximo, ele te leva, presta atenção, a você descruzar os teus braços. O amor ao próximo, ele te leva você a incluir o outro nos teus planos. O que eu tenho feito pelo outro? O outro, ele tem que olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa má perversa. O outro, ele tem que ver para mim, ou seja, quem ama o próximo, ele não pode ser uma pessoa mal-humorada. Ela não pode ser uma pessoa ranzinza. Como você vai amar o próximo sendo uma pessoa emburrada, ranzinza, mal-humorada? Não, porque quando eu acordo eu não quero ver ninguém. Isso não é amor ao próximo. Qual o tamanho? Qual a profundidade? Qual a extensão? Qual a largura do amor ao próximo dentro da tua vida? Vamos seguir o amor ao próximo pela metade? Ou por inteiro? Ou por completo? O teu vizinho, ele não pode olhar para você e ver que tu é uma carne de pescoço. Não pode. Porque
quando você aceitou a Cristo como único e eterno Salvador, quando você se deparou com os ensinamentos de Cristo, quando você se deparou com o maior de todos os ensinamentos de Cristo, quer amar o próximo, quer fazer alguma coisa pelo outro, quer fazer o bem pelo outro, o teu vizinho não pode te ver como uma pessoa irancuda, briguenta, rixosa, carne de pescoço, porque quem ama o próximo não é assim. Os teus familiares, o teu pai e a tua mãe, os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, ele não pode olhar para você e ver você como uma pessoa vingativa. Quando você se depara com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o exemplo que eu fico dando do Jorge, você morre para o mundo, vive para Deus, morre para si, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e Deus é amor, e o amor ele não pode ser de mim para comigo. Eu abro mão de uma vida de vingança. Se a pessoa ela bate na minha face, eu mostro a outra. Se a pessoa ela quer a minha túnica, a minha vara, eu dou para ela a capa. Se a pessoa quer que eu ande com ela 1 milha, eu vou andar 2. O que eu tenho feito da minha vida com relação ao ensinamento de Cristo? Se eu sou uma pessoa que ama o próximo, eu tenho que ser uma pessoa, parar de querer ser servido. Eu tenho que servir. Amor é descruzar os braços. O exemplo que Cristo deu do bom samaritano foi uma pessoa que parou de fazer tudo que está fazendo e foi servir o outro. Você viu um exemplo de um sacerdote que quis ser servido. Você viu um exemplo de um levita que quis ser servido e que não quis se servir. Mas nós não seremos assim. A Bíblia tem disso, né? Mas vocês não, calma aí, ó. Ouviste que foi dito aos antigos, mas vocês não, vocês são diferentes. O que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho sido paciente, eu tenho sido irancudo, eu tenho sido estourado. Interessante que nesse exemplo do bom samaritano, ele vai mexer com o bolso. Porque ele para o que ele estava fazendo, porque tempo é dinheiro, porque ele gasta azeite, ele gasta óleo, ele ata a ferida, ele leva para uma hospedaria, ele dá dinheiro para um futuro tratamento daquele que foi saqueado, daquele que apanhou tanto a ponto dos saqueadores o deixarem meio morto. Como tem sido a generosidade na nossa vida, porque eu abri a boca e disse que aceitei a Cristo como único e eterno Salvador, e aceitando a Cristo como único e eterno Salvador, eu entendi que eu tenho que amar o meu próximo. O que o amor ao próximo ele tem invadido, sacudido, mexido, chacoalhado a minha vida financeira? O que eu tenho feito da minha vida financeira para o outro, né? Se a gente passear por Provérbios e Deuteronômio, ele vai falando sobre o pobre, sobre ajudar o pobre. Aí eu termino ali no livro de Tiago, né? Ele falando pra gente não ser puxa-saco, baba-ovo, bajulador de rico. Pra gente não fazer acepção de pessoas, pra gente não fazer o bem àqueles que a gente esperam alguma coisa. A gente espera uma retribuição, alguma coisa diferente. Quando as pessoas no trânsito, vou falar 2 vezes sobre trânsito, elas vêm te pedir uma esmola, elas vão vendendo bala, como é que eu tenho reagido? Eu tenho xingado, eu tenho praguejado, eu tenho falado mal, ou eu tenho ajudado? Como tem sido a minha vida com relação à paciência no trânsito? Eu tenho xingado, eu tenho no trânsito sido uma pessoa violenta, irancuda? E quando uma pessoa ela vem te amaldiçoar, você tem pago na mesma medida? Você tem dado a mesma retribuição ou você tem abençoado essa pessoa? Em Mateus 5, 6 e 7, é Jesus Cristo no Sermão da Montanha, né? Que alguns teólogos falam que é a constituição do céu. Então, o primeiro livro que fala sobre Jesus é Mateus, depois tem Marcos, fala sobre Jesus, depois tem Lucas, que fala sobre Jesus, e o mais espiritual de todos, que eleva Cristo ainda mais à categoria de Deus,
que é o livro de João. Mas em Marcos 5, 6 e 7, é o tal do Sermão da Montanha. E ele começa a falar sobre virtudes, sobre características, sobre comportamento, como a nossa índole tem que ser mudada. Então, ele começa a pegar a lei de Moisés, ouviste que foi dito aos antigos, ouviste que foi dito na lei de Moisés, ouviste que foi dito na Torá, e começa a apertar, e começa a arrochar, e começa a apertar o padrão. A ponto de que a lei de Moisés, quem sabe, quisesse que você fosse uma pessoa ordinária, fizesse as coisas certinho, bonitinho, na regra da lei, mas Cristo ele vem e aperta. Cristo ele quer que você seja uma pessoa extraordinária. Sem o amor ao próximo e sem você descruzar os teus braços, você não pode ser extraordinário. Se não me engano, são 6 vezes que Jesus fala assim: ouviste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Aí vem a última. Ouviste que foi dito aos antigos. Ouviste que foi dito na lei de Moisés. Ouviste que foi dito na Torá. Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Para acabar a pregação. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que fazem mal. Orai pelos que vos maltratam e que vos perseguem. Vem aí a pergunta: o que eu tenho feito da minha vida sendo igreja? Presta atenção. Jesus ele fala assim: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. No momento em que você não vive por si mesmo, mas você sai de cena, você para de dizer que você é o teu dono, que da tua vida cuida você, da minha vida cuido eu mando na minha vida, eu sou o dono do teu nariz, porque no momento que você aceita Cristo, para você ter uma vida lá fora, de sal da terra e luz do mundo, você tem que abrir mão dos teus conceitos, dos teus entendimentos, deixar Cristo viver em você para poder impactar o outro. Igreja é chamados para fora. Vem do latim eclésia, chamados para fora. Deus te chamou para impactar o mundo. Deus te chamou para ser bom perfume no meio da tua família, parentela, no meio dos teus vizinhos. Deus te chamou para ser o bom perfume até no meio dos teus inimigos. O teu inimigo, vendo você fazendo diferente daquilo que o vento sopra na cultura, daquilo que o vento leva no mundo, você caminha contra o vento. Quando você lê a Bíblia e adquire os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando você entende o que Cristo quer dizer, como a gente tem que amar ao nosso próximo, o como Ele nos amou, Ele é o nosso exemplo de amor. Eu tenho que olhar para a vida de Jesus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que conhecer a vida de Jesus, eu tenho que bater em Mateus, Marcos, Lucas, João, bater Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, até a ponto de que o Borges, ele não seja mais o Borges, mas eu olho para o Borges e veja quem? Jesus. Tu ficou lendo, ficou entendendo. Caraca, eu não fazia isso. Caraca, o que eu tenho que fazer? Caraca, eu tô errando nessa área. Pô, eu tenho que mudar. E aí, ó, repetição, até que tu não venha mais esquecer. A gente tem que ler a Bíblia todo dia, porque o Lutero disse que a gente esquece. Até que aquilo entre, né? 1 mais 1 tu vai saber de cabeça. Quando tu começar a pegar a raiz quadrada e exponencial, vai ficar mais difícil. Mas se tu bater na matemática, mesmo que você não tenha talento, você vai aprender, né? A arte marcial, a pessoa pode entrar sem saber nada. Ela vai se tornar uma faixa preta. Mas quando a gente pega a Bíblia, eu não estou entendendo nada. Continua, né? Prossiga, até você entender. Você não nasceu sabendo matemática, português, física, química, biologia, tu ficou lá dos 6 aos 18. Eu falo lá em casa, imagina você dos 6 aos 18 lendo a Bíblia. Que belo teólogo autodidata, que maravilhoso teólogo autodidata você vai ser, né? Então, essa é uma pregação
que o amor ao próximo ele tem uma função, que a gente seja sal da terra e luz do mundo, que a gente venha ganhar almas para Cristo, que a gente seja também um belo exemplo sem palavras, né? Que muitos pregadores falam, né? Que muitas vezes não adianta nada a maioria das vezes é isso. Eu falar, mas não fazer. O amor ao próximo, ele vai te tirar desse estado de inércia, né? Que Deus encha o nosso coração de amor ao próximo. Que Deus, ele encha o nosso coração de amor. Que Deus, ele nos tira da nossa carne esse coração de pedra e nos dê um coração de carne, onde ele venha escrever os mandamentos, onde ele venha escrever um mandamento de amor ao próximo, para que a gente venha ser uma bênção na vida do outro. Por isso que ele diz que vós sereis pescadores de homens. Não tem como eu ser um pescador de homens se eu não amo o meu próximo. Quando a pessoa vem contar os problemas dela, eu ficar, mas que saco, lá vem ela de novo. Ouve a pessoa e faz a diferença na vida dela, né, Juliana? A gente tem que ser a diferença na vida dos outros. Todo dia ficou comigo. A gente tem que ser a diferença na vida dos outros. Sem o amor ao próximo, você não tem como ser a diferença na vida dos outros. Viu teu amigo dando mau exemplo? No amor, vai e corrige. Você não pode fazer assim, falando e tal. Né? Eu sou policial, eu vejo colegas de trabalho fazendo um monte de coisa. Eu falo, você não pode fazer assim. Eu vou te ensinar um caminho certo. Você tem que estar atento a isso. Sensível à pessoa que chegar a você. Isso é amor ao próximo. Essa sensibilidade. Quando a pessoa abre a boca e começa a falar, você entendeu o que ela está falando. Calma aí, a gente tem um caminho. A gente tem uma solução. A gente tem Cristo. E Cristo nos ensina assim, assim, assim. Cristo nos ensina a ser bom. Cristo nos ensina a ser humilde. Cristo nos ensina a ser generoso. Cristo nos ensina a abençoar as pessoas. Cristo nos ensina a ser paciente. Tudo isso decorre do amor ao próximo, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que toda a lei, todos os ensinamentos de Cristo se resumem num só mandamento, né? Que é amar o nosso próximo. Amém? Agora pela terceira vez para acabar. Olha que interessante. João, no capítulo 4, versículo 20, ele fala assim: como é que vocês podem dizer que fazer o mais difícil se vocês não fazem nem o mais fácil? Como é que você pode abrir a boca e dizer que ama a Deus, o qual você não vê, porque Deus é Espírito, se você não ama o teu irmão que você vê? Então ele fala assim: como vós podeis dizer que ama a Deus que não vê, se vocês não amam o próximo que vê? Você está entendendo? O amor, ele tem que ser de atitude. O amor, a gente tem que descruzar os braços. O amor não pode ser dentro de uma igreja, né? Porta fechada, dentro de 4 paredes, numa varanda maneira. O amor, ele tem que ser com atitude. Por isso o título da pregação é Ame o seu próximo. Por isso o título da pregação é Descruze os seus braços. O amor não é da boca para fora. Então, quando João está dizendo assim, você não pode dizer que faz o mais difícil se você não faz o mais fácil. Ele fala assim, começa fazendo o mais fácil que você faz o mais difícil. Você fala que quer amar a Deus, né? Como eu te amo, né? A gente chega num momento de louvor, né? Fala tanta coisa linda, maravilhosa, chega lá fora, faz tudo errado, né? Primeira pessoa que pisar no teu calo, né? Você já dá um murro na cara dele. Como eu tenho me comportado com as pessoas que me maltratam. Como eu tenho me comportado com as pessoas que me aborrecem. Como eu tenho me comportado com as pessoas que me fazem mal. Se eu tenho me comportado também mal com elas, você pode ter certeza que você não está amando a Deus. É isso que João está querendo dizer. Pô, se tu não ama o teu próximo que vê, pô, quando tu fala que tu ama a Deus, tu tá se enganando. Você está se enganando a si mesmo. Aí chega no louvor, faz aquelas expressões. Essas expressões tem que fazer com o teu próximo. Essa expressão de... Você tem que, né, chegar pro teu próximo e apertar a bochecha dele, meu fofinho. Mesmo ele pisando no teu calo. Isso é dar a outra face.
pegar ele pelos braços, eu te amo, mesmo ele esbofeteando a tua cara, mesmo ele pisando no teu pé, mesmo ele te dando um chute na tua canela. Como no dia a dia as pessoas têm nos ferido, né? Que o ser humano, ele é mestre, ele é faixa preta em ferir o outro, né? Eu falo com o Jorge, né? Que uma hora o Jorge vai vacilar comigo, mas como que eu tenho que reagir? É normal, somos seres humanos. Uma hora eu vou vacilar com o Jorge, como ele tem que reagir comigo? Se eu ficar toda hora repetindo, ficar vacilando com o Jorge, é um momento de afastamento, mas não um momento de ele parar o amor comigo. Se ele ficar vacilando e me perturbando, né, é um momento, né, de eu me afastar dele, mas não parar o amor com ele, uma hora volta. Nós somos todos irmãos, né? Não só de linhagem sanguínea, né? Mas vindo de Deus. E Deus, ele quer que venhamos tratar as pessoas como trataríamos o nosso irmão, né? Como trataríamos alguém da nossa família, com muito amor e carinho, né? Quem sabe Deus quer que nós abracemos a todo mundo e forma mais sensível aos moradores de rua, aquele que passa fome, aquele que não tem o que comer, aquele que não tem o que vestir, né? Isso também é um caso de vida eterna, né? Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês todos desde a fundação do mundo. Aí a pessoa fala assim, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu fui forasteiro, vocês me deram um abrigo, vocês me colocaram em casa. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vocês foram me visitar. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Aí eles ficam apavorados, Senhor e Salvador, ó Senhor da glória, que juntou todas as nações e o reino e agora está nos julgando. Quando foi que nós te vimos com fome? Quando foi, Senhor, que nós te vimos com sede? Quando o Senhor estava ali forasteiro e nós te demos abrigo, estava nu e nós te vestimos, nós te demos roupa. Quando foi que o Senhor estava doente e nós fomos te visitar? Senhor, quando foi que o Senhor estava preso e nós te fomos te visitar? Aí ele fala assim, quando vós fizerdes, descruzar os braços, é amar o próximo, né? Isso que nos faz tocar o outro, né? É o amor, esse calor do amor. Quando vós fizerdes a um desses pequeninos, a mim fazeis. Esse contexto, ele está falando sobre salvação. Ele está falando sobre vida eterna. Quando dois perguntam, que é o jovem rico e o doutor da lei, perguntam o que farei para herdar a vida eterna, ele vem com a resposta. Amor ao próximo. Toma-lhe amor ao próximo neles. Falou sobre vida eterna, por quem não quer viver a vida eterna? Quem não quer viver a vida eterna? O que tenho feito eu, né? Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Agora, para acabar a pregação, a gente começa a raciocinar e refletir e falar diante de Deus. Meu Deus, o que tenho feito eu para herdar a vida eterna? Ame o próximo e descubra os seus braços. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.